Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live da Consulac. Hoje nós vamos tratar aqui de assuntos de verdadeiramente relevância para você. A gente vai tratar hoje sobre higienização, né? É um assunto muito importante, tem a sua importância com certeza muito grande. Por quê? Porque ele interfere em qualidade do produto, interfere em rendimento dos produtos e por isso é tão importante a gente falar sobre higienização, né? Eu estou aguardando aí o pessoal começar a entrar para a gente poder dar continuidade aqui nesse assunto. Hoje a gente quer abordar algumas situações referentes à higienização, né? Quais são as necessidades, o que a gente tem de importante para a questão da higienização. E a gente vai tratar de higienização tanto de utensílios quanto de equipamentos. Quais são as importâncias dessa higienização para o processo de fabricação de queijo mussarela, né? O pessoal já está aí entrando, eu quero começar aqui falando com vocês. Primeira coisa, por que é importante o processo de higienização? O que ele traz de mais importante para a gente? A gente sabe que, como a gente trabalha com alimentos, a gente tem um meio que propicia muito desenvolvimento bacteriano. E isso prejudica com certeza a nossa produção. Então, quando a gente faz uma higienização adequada, o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue reduzir, né, essas possibilidades de contaminação através de uma higienização adequada. Isso é muito importante, pessoal, para quem quer produzir queijo mussarela com qualidade e também com rendimento, porque o que acontece? Uma vez que você não faz uma higienização adequada, o risco para que alguma falha no seu processo de fabricação seja suficiente para alterar o seu resultado de rendimento é muito grande. Então é para isso que a gente faz a higienização e a gente dá tanto crédito para essa questão da higienização, né? Mas vem um conceito que é interessante. Quando a gente fala higienizar, muitas vezes a gente pergunta para o pessoal, o que é higienizar? Alguns falam para mim assim, higienizar é limpar aquela mesa, né? Já começou errado, né? A gente tem diferenças. O que é higienizar e o que é limpar? Primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é que existem diferenças. Limpar, normalmente a gente limpa aquela superfície, aqueles resíduos grosseiros de qualquer superfície. Isso é uma limpeza. Mas quando a gente fala higienizar, é diferente. Higienizar é um conceito que a gente usa os procedimentos de limpeza mais sanitização. O que é a sanitização? A sanitização é um procedimento que a gente faz para eliminação de bactérias daquela superfície que a gente está limpando. Ou seja, a gente precisa ter o conceito, quando a gente trabalha com laticínios, que a gente trabalha com alimentos, o risco de contaminação é muito grande. Então, para isso, a gente não faz uma limpeza, a gente faz uma sanitização associado à limpeza. Aí, a esses dois processos juntos a gente chama de higienização. E essa higienização, ela é extremamente importante. Importante que a gente tenha resultado satisfatório. Não adianta simplesmente falar que higienizou e está tudo correto. Não é bem assim, né? Para que a gente tenha uma higienização eficiente, verdadeiramente eficiente, a gente tem 4 passos básicos que a gente deve seguir, né? Toda a higienização depende desses 4 passos básicos. Quais são esses 4 passos básicos que a gente tem? A gente tem o primeiro passo, que é o enxágue. A gente tem que fazer um enxágue adequado.
a gente tem depois o segundo passo, aplicação de detergentes, né? O terceiro passo, o enxágue propriamente dito. E o quarto passo, que é a sanitização. Se a gente não consegue fazer uma higienização utilizando esses 4 passos básicos, com certeza o nosso resultado, a eficiência da higienização não vai ser adequada. E com isso a gente corre o risco de ter feito todo um processo e mesmo assim no final o produto apresentar algum tipo de contaminação. Então é importante a gente tratar toda a higienização com esses 4 passos básicos. E interessante é que isso se aplica a qualquer tipo de higienização. Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, não, mas isso aí só dá para fazer quando eu estou fazendo CIP, numa tubulação. Não, não é bem assim. Os 4 passos devem ser aplicados desde a higienização de uma mesa até um pasteurizador. E ele cabe em qualquer tipo de equipamento e utensílio. E uma vez feito dessa forma, o resultado é eficiência, né? O que a gente busca com a higienização é ter a remoção dos resíduos, a eliminação das bactérias da superfície com eficiência. Isso é muito importante. Não basta simplesmente executar a higienização sem a gente ter, com certeza, a eficiência. Bom, mas desses 4 passos, que são extremamente importantes, todos devem lembrar adequadamente cada um deles. Vamos falar um pouquinho de cada um, até para vocês entenderem o que é que acontece em cada um dessas etapas. Quando a gente fala do pré-enxágue, qual que é a importância de pré-enxaguar? É extrema, é extrema. Normalmente no pré-enxágue a gente emprega água muitas vezes em temperatura ambiente ou em determinados casos em temperaturas mornas, né, em torno aí de 40, 50 graus. Esse pré-enxágue não é adequado a gente fazer com água quente, porque dependendo do tipo de resíduo que está na superfície, a gente pode criar mais dificuldade ainda para a remoção daquele resíduo. Então é importante a gente conhecer esse resíduo e fazer um pré-enxágue adequado. A gente tem indicações de que no pré-enxágue a gente já consegue retirar da superfície que a gente quer fazer a higienização aproximadamente 90% dos resíduos, quando é feito um pré-enxágue adequado. E o que acontece no pré-enxágue? Não é simplesmente a remoção dos resíduos grosseiros, né, aqueles resíduos que já estão em suspensão. Não é simplesmente essa remoção. A gente também prepara aquela superfície para receber os detergentes e assim eles terem a eficiência esperada. Tá? Então, assim, o pré-enxágue bem executado, com certeza ele vai nos auxiliar na remoção daqueles resíduos que não estão suspensos naquela superfície. Por isso ele é tão importante, deve ser executado sempre, é um dos 4 passos básicos para que a gente tenha verdadeiramente resultado satisfatório. E logo após a gente fazer esse pré-enxágue, vem aquela etapa que a gente vai aplicar os detergentes. Aqui a gente precisa de alguns detalhes importantíssimos para que a gente tenha eficiência. Primeiro detalhe, a gente precisa conhecer qual o resíduo que a gente vai retirar daquela superfície. Como a gente está falando de laticínios, qual que é o resíduo mais comum na indústria de laticínio? Coloca aí no comentário aí. Quem está participando aí, coloca no comentário aí. O que vocês acham? Quais são os resíduos mais comuns quando a gente está trabalhando com laticínios? Por que isso é tão importante? Porque cada detergente, cada produto químico, ele vai ter um efeito específico de acordo com o resíduo que a gente quer retirar. E como nós estamos falando aqui de eficiência da higienização, se a gente não conhece o resíduo adequado, a gente não sabe qual tipo de detergente adequado a ser aplicado. Então, nós não vamos ter eficiência, né? Mas normalmente na fábrica de laticínio, a gente tem como o maior resíduo gorduras. É o resíduo mais comum que a gente tem. O leite é um produto gorduroso, todos os utensílios, todos os equipamentos que têm contato com o leite, com certeza deixam esse resíduo. E é esse resíduo que a gente deve
tomar cuidado na hora de retirar. Então o que acontece? Uma vez que você conhece o resíduo, você já pode determinar qual que é o detergente certo para a retirada daquele resíduo, né? A gente tem, por exemplo, resíduos gordurosos, proteicos e de carboidratos, a gente utiliza um produto alcalino. Isso, um produto alcalino para fazer a remoção desse tipo de resíduo. Agora, quando a gente tem alguns outros tipos de resíduo, que é muito comum também em laticínios, provavelmente todo mundo aí já viu aquela situação de às vezes ter a parede de um tanque de fabricação branca, um caminhão-tanque que faz coleta nas fazendas, às vezes a parede interna do tanque está meio amarelada. Aquele tipo de resíduo é um resíduo mineral. Aquele resíduo a gente simplesmente não consegue remover ele simplesmente utilizando um produto alcalino. Para esse tipo de remoção, a gente tem que utilizar um detergente ácido. Então, o detergente ácido tem eficiência contra minerais. O detergente alcalino tem eficiência contra resíduos gordurosos, proteicos e de carboidratos. Isso faz toda a diferença a gente conhecer esse tipo de resíduo e qual detergente a ser aplicado. Aí o pessoal me pergunta muito, mas eu posso usar um detergente alcalino clorado? Pode ser utilizado, desde que você tenha pretensão de remoção de gorduras, de proteínas, de carboidratos que estão na superfície. Assim você terá verdadeiramente resultado satisfatório. Mas não adianta a gente saber que o resíduo que está ali naquele utensílio ou naquele equipamento é uma gordura e você quer usar um detergente à base de ácidos. Não vai resolver. Para ficar claro, quando a gente fala de detergente alcalino, o que é a característica que faz ele ter esse nome de alcalino? Na verdade, é uma característica relacionada a um parâmetro específico de pH. Todo produto que tem pH acima de 7, a gente considera como um produto alcalino. E todo produto que tem pH abaixo de 7, a gente considera como produto ácido. Então é assim que a gente separa o que é ácido e o que é alcalino. Não é simplesmente pelo nome, né? Que o nome já é diferente, a gente já tem essa noção. Mas se você chegar e o pessoal falar para você, eu estou usando aqui um produto para limpeza aqui, das tubulações que tem pH de 4,1, você já vai saber que se trata de um produto ácido. E para que serve esse produto ácido? Para limpeza de minerais. Ele não serve para limpeza de gorduras, né? É muito interessante a gente conhecer esse tipo de definição, porque assim a gente vai ter mais eficiência na nossa higienização. Então, conheceu qual que é o tipo de resíduo, a gente pode determinar qual que é o melhor produto químico a ser aplicado, para que a gente tenha eficiência. Isso é muito importante, a gente buscar eficiência sempre. Eu já observei muitas vezes que o pessoal realiza muitas vezes a higienização de determinada superfície, mas visualmente já não foi suficiente. Você já observa que ela não foi devidamente higienizada e quer fazer o uso, né? A gente trata de alimentos, é um caso grave, a gente precisa de ter mais cuidados. A gente tem também como uma alternativa dos detergentes, nessa etapa de aplicação de detergentes, o detergente neutro. Ele tem um amplo aspecto, mas ele é menos específico. A gente consegue utilizar ele para fazer limpeza de superfície gordurosa, de superfície com resíduos de carboidratos, de proteínas, de sais, porém ele é menos específico. Então, quando a gente quer uma limpeza mais específica, a gente deve verdadeiramente usar produtos específicos que a gente vai ter um resultado mais satisfatório, né? Isso é muito importante e a gente precisa ficar atento. Uma coisa muito interessante é que a gente tem que entender que quando a gente tem os detergentes neutros sendo utilizados, eles têm maior eficiência contra a matéria orgânica, né? Então, assim, ele pode ser usado para eliminação de sais? Sim, desde que esses não estejam aderidos. Qual que é a diferença? A gente tem material em suspensão
na superfície e tem material que está aderido. Qual que é a diferença de tudo isso? Por exemplo, quando a gente tem sais minerais num tanque de coleta de leite, né, o tanque a granel, normalmente é os sais minerais, se a gente não está fazendo uma higienização com eficiência, eles vão se aderindo ali à parede do tanque e vai ficando com aquela coloração amarelada, né? Se a gente utilizar um detergente neutro para fazer a limpeza, abrasiva mesmo, esfregando, a gente vai conseguir limpar. Agora imagina a situação, é o mesmo tipo de resíduo, mas num pasteurizador a placas, né? Porque ali no pasteurizador ocorre até mais produção de resíduos porque a gente aquece o leite. Então parte dos minerais tende a se desprender e prender na superfície de contato ali as placas do pasteurizador. E se a gente for fazer a limpeza dessa placa do pasteurizador com um detergente neutro, a gente não vai ter eficiência. Entendeu a diferença quando a gente tem ou não tem eficiência? A gente deve conhecer o resíduo, o tipo de produto químico que a gente pode utilizar e, além de tudo, a gente deve ter pleno conhecimento da forma adequada de se utilizar, né? Porque senão não tem eficiência. Infelizmente vai ser perdido, simplesmente perdeu tempo, a gente não conseguiu ter eficiência. Na higienização, a gente pode ter a necessidade de utilizar algum tipo de utensílio a mais. Por exemplo, quando a gente faz a higienização manual, a gente tem uso, por exemplo, de escovas, de vassouras, né, de algum tipo de utensílio para ajudar naquela esfregação que o pessoal acredita que... Qual que é o objetivo? O que vocês entendem com o objetivo de esfregar? É porque o resíduo está aderido. Então a gente precisa de uma ação mecânica. Muitas vezes a ação mecânica ela pode ser abrasiva mesmo, por atrito, a pessoa vai começar a esfregar, ou também ela pode utilizar pressão, né? Normalmente em tubulações a gente utiliza essa ação mecânica como pressão. E isso é importante para que aquele resíduo que está ali aderido à superfície, a gente consiga fazer a remoção dele. E o mecanismo de funcionamento dos detergentes é muito interessante, pessoal. Como que funciona um detergente? Como que ele consegue retirar determinada superfície e determinado tipo de resíduo? Todo detergente, né, seja alcalino, ácido ou neutro, ele tem em sua estrutura, né, estrutura química, uma parte polar e uma parte apolar. Quando a gente tem um resíduo, o resíduo é a mesma coisa. Matéria orgânica tem parte polar e apolar. Então, quando a gente traz aquele detergente para a superfície que tem resíduo, os opostos vão se atrair ali naquele momento, né? Polar com apolar, e a gente consegue fazer com que o resíduo seja todo envolto pelo composto do nosso detergente. E com isso, ele fica em suspensão. Essa suspensão, quando a gente vem com a água para fazer um enxágue, por exemplo, é que a gente retira o resíduo. Então, o mecanismo de ação é muito interessante, né? Vem um mecanismo ali de atração, envolve química, envolve física, e assim a gente consegue fazer a higienização adequada da superfície, né? É muito interessante isso. E a gente sempre precisa de lembrar que a gente precisa de eficiência. Eu vou cansar de falar isso aqui com vocês. Eficiência. Higienização, ela só é adequada se tem eficiência. Se a gente realmente conseguiu eliminar os resíduos que a gente deseja eliminar da superfície e se a gente conseguiu eliminar as bactérias prováveis de estarem ali naquela superfície. Então, essa é com certeza a nossa maior importância quando a gente fala de higienização. E a gente também tem aquele terceiro passo, que é o enxágue. O enxágue ele é de extrema importância para a remoção não só dos resíduos que estão em suspensão, porque o detergente que a gente utilizou colocou esses resíduos em suspensão, mas também para a remoção do próprio detergente que a gente utilizou. Porque se tem um pouco a mais de detergente naquela superfície, ele precisa ser removido. A superfície tem que estar
limpa, né? Ela precisa estar completamente limpa. Para quê? Para que a gente faça o quarto passo da boa higienização, que é a sanitização. A sanitização, que é aquela eliminação das bactérias, né, ali naquela superfície, é muito importante, é muito importante. A gente só tem higienização quando a gente tem esses 4 passos. Não adianta só remover os resíduos e enxaguar, a gente precisa sanitizar. Isso quando a gente está tratando de indústria de alimentos. A gente tem uma pergunta aqui do Julião Abraão, ele está perguntando aqui, ó, Juliano Abraão. Existe alguma alternativa de detergente alcalino clorado com um custo menor, com um custo melhor e que atinge eficiência semelhante? Olha só, Juliano, os detergentes alcalino clorados são eficientes, né? Desde que aplicado de maneira correta e na superfície correta para o resíduo correto. Então é isso que a gente precisa ficar atento. O detergente alcalino clorado é muito interessante, né? Porque além do poder do produto alcalino, né, que remove gorduras, proteínas e carboidratos, a gente tem o poder de atuação do cloro, né, que o cloro também ajuda na eliminação desses resíduos, né, e potencializa o resultado do detergente alcalino. Porém, essa questão de eficiência não depende basicamente do produto, depende da aplicação correta. Se a gente tem uma superfície com resíduos que estão bastante aderidos, mas a gente quer simplesmente aplicar o produto e depois enxaguar, não vai resolver. Então a gente precisa de aplicar o produto, fazer a ação mecânica, esfregar ou fazer por pressão mesmo e depois enxaguar. Então, a eficiência está muito ligada também à metodologia de uso. Como que você está fazendo a higienização? Né? Então, assim, para que a gente tenha eficiência, todos os 4 passos básicos devem ser executados e antes a gente deve imaginar qual que é o resíduo que a gente vai retirar para determinar quais os produtos adequados. Então, assim, o alcalino clorado é uma boa opção. Uma boa opção quando você tem resíduos pouco aderidos à superfície, resíduos de origem orgânica, né, gorduras, carboidratos e proteínas. Assim você consegue ter um resultado muito satisfatório. E o próprio detergente alcalino também vai ter resultados contra isso. Um detalhe muito interessante, Juliano, quando você estiver fazendo a higienização, é o pré-enxágue, né? O pré-enxágue, com certeza, em temperatura morna, né? A gente pode colocar aí uma temperatura entre 40 e 50 graus, vai ajudar muito na eficiência da higienização que você tanto deseja aí. Aí o seu detergente vai ter facilidade de remoção dos resíduos e você com certeza não vai ter problemas. Bom, continuando aqui, a gente tem o 4º passo, que é a sanitização, eliminação de bactérias. Pessoal, os detergentes, eles são alcalinos, básicos, ácidos. E muitas vezes o pessoal me pergunta assim, mas eu usei uma soda. Isso não é suficiente para eliminar as bactérias? Não, não é suficiente. É para isso que a gente tem essa etapa de sanitização, né? Apesar de a aplicação de soda, de ácido nítrico, por exemplo, ser bastante importante, elas têm função específica, igual a gente já falou aqui. Elas vão retirar resíduos, né, de gorduras, proteínas, carboidratos, sais minerais. Esses vão ser as aplicações para soda e para ácido. Porém, eliminação de bactérias, a gente precisa de meios específicos para isso. E esses meios, eles podem ser tanto químicos como físicos. A gente também pode fazer o uso de uma sanitização física, né? Quando você faz aí, por exemplo, uma limpeza de uma determinada bancada, isso é muito comum, por exemplo, no laboratório. Você faz a higienização da bancada onde você faz a análise, realiza a análise microbiológica, na capela, por exemplo, capela séptica, e liga uma lâmpada ultravioleta. O que a lâmpada ultravioleta está fazendo ali? Você acabou de limpar aquela superfície e a lâmpada está fazendo a sanitização.
ela está eliminando as bactérias naquela superfície, né? E assim a gente pode fazer nos nossos processos, né? O uso também de calor é outro meio físico de sanitização, né? É interessante que a gente trabalha em laticínios, a gente tem à disposição o vapor, né? O vapor é um meio físico de sanitização, muito eficiente, porém tem desvantagens, né? Isso a gente tem que deixar claro. Tanto a radiação ultravioleta quanto a aplicação de calor, elas vão reduzir, com certeza, a carga bacteriana em determinada superfície. Mas a gente tem dificuldades para que isso seja efetivo, ou seja, sem eficiência, né? Por quê? Porque a radiação ela também é danosa para a nossa pele, então é difícil de se aplicar, normalmente se aplica somente em locais mais fechados. No caso do vapor, para que a gente tenha uma eficiência adequada, a gente precisa de aplicação de vapor, por exemplo, numa determinada superfície, por no mínimo 5 minutos. Isso traz um transtorno muito grande no processo, né? Traz transtorno para o ambiente vai ficar muito mais quente. Então, servem como instrumentos de sanitização, porém não são aplicáveis, tem dificuldade, a gente tem dificuldade para aplicar. É por isso que a gente normalmente utiliza a sanitização química, que é mais fácil de ser aplicada e tem tanta eficiência quanto a lâmpada ultravioleta, quanto o vapor, né? Normalmente a gente utiliza a sanitização química em praticamente todas as superfícies, né? E para isso a gente usa alguns produtos, né? A gente usa, por exemplo, hipoclorito de sódio, que é o cloro, a gente usa o ácido peracético, a gente utiliza o quaternário de amônio, a gente utiliza peróxido de hidrogênio, a gente utiliza biguanida. Todos esses são sanitizantes que têm eficiência comprovada, tem um amplo aspecto de atuação. Eles atuam como bactericidas, como fungicidas, né? São eficientes contra vírus, né? Um sanitizante que a gente tem utilizado muito ultimamente devido à situação aí da pandemia e da Covid-19 é o álcool 70, né? É um sanitizante, a função dele é eliminação de bactérias. Ele elimina bactérias, elimina vírus, ele elimina fungos, elimina leveduras. Então os sanitizantes eles foram feitos para isso. Mas aqui cabe uma observação. Para que o sanitizante que você utiliza tenha verdadeiramente eficiência, os outros 3 passos básicos têm que ser bem realizados. E por que isso acontece? A gente tem uma situação que ocorre, que é a chamada de formação de biofilme. O que é biofilme? Biofilme é uma formação que a gente tem normalmente em superfície, principalmente em laticínio, de aço inox, e que é onde as bactérias elas costumam criar uma certa casca. Por exemplo, em tubulações de leite, eles criam ali uma certa casca e ali por baixo daquela casca eles conseguem se desenvolver mesmo você realizando a aplicação de detergentes alcalinos, de detergentes ácidos. Eles conseguem se desenvolver ali embaixo e não são removidos, porque essa casca, essa resistência é muito grande. E com isso, quando você está fazendo a higienização, eles estão ali protegidos por essa casca, e quando você está passando leite, eles se aproveitam e vão contaminar o seu leite. Então essa formação de biofilme, ela acontece devido à ineficiência dos outros 3 passos básicos, não da sanitização. Naquele ponto ali, o que vai acontecer? A sanitização já não está sendo mais suficiente, porque a proteção que aquelas bactérias, aqueles micro-organismos adquiriram é muito maior do que a capacidade dos detergentes de remoção. Então o que acontece? A gente costuma ter aí problemas de contaminação graves devido à formação de biofilmes, tanto em tubulações de leite, quanto no pasteurizador, quanto em esterilizador. Em esterilizador de leite UHT é até uma situação mais grave, né? Porque ali a gente tem um aquecimento muito elevado e se a gente tiver formação de biofilme nessa situação é gravíssimo, né? Então é muito importante que as 3 etapas anteriores, pré-enxágue, aplicação dos detergentes e enxágue, sejam eficientes
para que a gente consiga resultados verdadeiramente satisfatórios, tá bom? Pois bem, a gente agora tem que pensar o seguinte: você já conhece quais são aí os 4 passos básicos, né, da higienização. Você já conhece a diferença entre limpar e sanitizar, mas agora a gente precisa de tomar cuidados com a eficiência, né? A eficiência, ela depende de alguns fatores, né? Quando a gente está aplicando detergente, aplicando os sanitizantes que a gente falou aqui, a eficiência desses dependem de alguns fatores muito importantes. Por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, quando a gente está aplicando algum tipo de produto químico, como soda, por exemplo. O que a soda vai interferir? Eu estou aplicando soda, eu estou fazendo o que recomenda e vai ficar limpo. Não, não é bem assim. A gente precisa de algumas situações. Por exemplo, depende de tempo, depende de temperatura, depende de concentração e depende da ação mecânica que está sendo realizada, né? Sem essas situações, a gente não tem eficiência. Por isso é tão importante a gente verdadeiramente conhecer os resíduos para que a gente possa determinar qual o melhor produto e assim a gente saber quais os detalhes desse produto, né? E por que é importante o tempo? Né? O tempo de aplicação, por que ele é importante? Porque toda reação química ela tem tempo para ser executada. Então eu falo muito isso quando eu vejo o pessoal fazendo, por exemplo, uma higienização de parede em laticínio. Eu já tive fábricas que o pessoal começava a limpar a parede e com um balde do lado, uma mangueira aberta, e ele já colocava ali uma mão no balde, já esfregava a parede e vinha com a outra com a água. Falou, não tem eficiência, né? O produto químico que você aplica, ele precisa de tempo de atuação. Sem tempo de atuação, a eficiência dele diminui muito, né? Então, essa é a importância do tempo. E a temperatura? Por que a temperatura é importante? A temperatura é importante porque em reações químicas, a temperatura adequada ativa determinados compostos. Ativando esses compostos, a gente tem mais eficiência naquele procedimento de higienização que a gente está realizando. Então é por isso que é tão importante, né? E a concentração? Por que ela é tão importante? A concentração, porque para acontecer uma reação química, ela precisa de ter uma concentração adequada para reagir com a quantidade de resíduo. Porque se você tem mais resíduo e menos produto ativo, né, o princípio ativo que a gente vai utilizar, menor eficiência. Você vai conseguir remover parcialmente os resíduos e não na sua totalidade, como é o objetivo, né? Aqui a gente tem aqui, o Emerson está perguntando aqui para a gente aqui, se eu usar soda no monobloco, vai interferir no Teflon? O que acontece? Interfere muito pouco, desde que a soda seja colocada em concentração baixa. Qual que é essa concentração baixa? A que o seu fornecedor indica, né? O seu fornecedor de equipamento, não o fornecedor de produto químico, fornecedor do equipamento. Porque o fornecedor do equipamento ele tem conhecimento das características do produto, né? Ele tem conhecimento das características do Teflon que ele aplicou. Então ele pode te dizer certamente se você aplicar soda ali na superfície com Teflon, se vai ter algum risco ou não. Normalmente, Emerson, a gente aplica, né? Concentração baixa de soda, no máximo 0,5%, e em temperatura ali na faixa de uso do equipamento, né? De 70 a 80 graus. Aí a gente já consegue ter uma eficiência. Mas consulte o fornecedor do seu equipamento, para que ele te dê a garantia que você deve fazer esse tipo de higienização. Agora, é interessante que, assim, normalmente empresas que usam na monobloco Teflon tem uma grande facilidade de remoção de resíduos, né? Isso aí é normal e a gente percebe que é muito útil, inclusive, a utilização do Teflon. Então, você pode fazer uma aplicação do detergente manualmente que já tem uma eficiência muito grande, né?
Pode ser um detergente alcalino, um detergente alcalino clorado, que você já tem uma eficiência muito grande. E em algumas situações a gente pode fazer o uso sim da soda em concentração mais baixa, temperatura de acordo com a recomendação do fabricante, para você ter resultados mais satisfatórios. Mas normalmente pode se utilizar. Consulte o seu fornecedor para que você não seja surpreendido. Isso aí eu já observei situações, teflon de baixa qualidade. A aderência do teflon foi muito baixa e o que aconteceu? A empresa foi fazer uma limpeza na monobloco, colocou soda e o teflon começou a se soltar. Então é por isso que eu falo da gente avaliar junto ao fornecedor, porque tem fornecedor que tem garantias disso e tem fornecedor que não te dá garantias disso. Ou seja, teflon de baixa qualidade, tá certo? Então, essa concentração é tão importante, né, a concentração do produto, para que a gente tenha quantidade de princípio ativo suficiente para a remoção dos resíduos que a gente tem naquela superfície. E um outro ponto de muita importância, né, muita importância para a eficiência, é a ação mecânica. Né? Essa ação mecânica, qual que é a importância? Quando a gente tem resíduos bastante aderentes, não adianta você ir lá simplesmente esfregar. Você precisa de uma ação mais contundente, uma pressão maior para retirar desses resíduos. Isso acontece muito em higienização de tubulações, onde a gente precisa de ter atrito. Né? A limpeza está em circulação e a gente precisa de atrito, porque senão não tem eficiência. Tá certo? E outra situação que é muito importante para a gente obter um resultado satisfatório é a gente escolher o método adequado de higienização. Né? Muitas vezes a gente peca de não conseguir fazer a higienização adequada de determinado equipamento porque usou um método inadequado. Por exemplo, a gente vai fazer uma higienização de imersão. Não tem como a gente fazer uma imersão de um tanque de fabricação de queijo. Né? Pelo menos externamente não. Né? Internamente a gente pode encher o tanque e fazer a limpeza por imersão. Mas vocês concordam comigo que isso não é satisfatório? Né? Por que você vai encher um tanque sendo que você não tem necessidade de fazer isso? Vou encher um tanque de fabricação e vou colocar soda e isso vai limpar. Não, a escolha do método é muito importante. Por exemplo, se a gente enche um tanque de fabricação, coloca soda e coloca formas de molho, a gente está tendo um método eficiente de higienização das formas. Então, assim, o método ele traz um resultado importante. Né? A gente tem método, por exemplo, de imersão manual, a gente tem método de imersão com pressão, né? E um método que eu quero conversar com vocês aqui agora e que é muito aplicado é o método de limpeza por circulação, que é o SIP. Né? É engraçado que eu cheguei numa empresa para fazer uma consultoria e o pessoal falou assim comigo assim, eu aqui faço o SIP. E eu fui ver lá o registro dele como SIP, né? Tava lá SIP. Né? Eu achei engraçado, né? Claro, educadamente mostrei para ele que não é SIP, é CIP, que vem do inglês, Clean in Place, né? Que é limpeza no local. Por que é no local? É no local e sem desmontar. Né? Aí, ó, vamos dar boa tarde aí pro Wesley que entrou aí, ó. Boa tarde, Wesley. Obrigado aí para mais essa participação, hein? Então, o SIP, a limpeza no local por circulação, ela é muito utilizada dentro dos laticínios e tem, logicamente, as suas dificuldades quando não executadas de maneira adequada. Né? É por isso que eu quero falar desse assunto aqui com vocês. O SIP, com certeza, é importantíssimo, a gente utiliza para limpeza aí de pasteurizador, a gente usa para limpeza de tanque, de caminhão-tanque, né? Mas como fazer um SIP adequadamente? Né? Primeira coisa, a gente precisa, para fazer um SIP, conhecer o volume de água que a gente vai utilizar. Olha, detalhe simples, volume de água. Mas por que o volume de água é importante?
Porque se você não sabe a quantidade de água que você utiliza, você não sabe a quantidade de produto químico que será necessário para realizar a higienização. Então o que acontece? Se a gente conhece o volume de água que está ali naquele sistema em circulação, você consegue calcular quanto de produto químico você deve utilizar, né? Isso é muito importante, né? E além de calcular, o que acontece? A gente precisa fazer cálculo e, de preferência, analisar. Analisar aquela solução. Eu fiz uma solução aqui, coloquei X de produto alcalino e fiz o CIP. Mas qual que é a sua segurança de que isso foi feito adequadamente? Análise. Você deve analisar a solução para entender se foi ou não correto a quantidade de produto químico, de princípio ativo utilizado para a higienização. No CIP, em laticínios, por exemplo, é muito comum a gente utilizar soda cáustica e ácido nítrico. Dois produtos muito comuns. E a gente precisa de detalhes dessa aplicação. Por exemplo, a soda, ela deve ser aplicada numa concentração entre 2 e 2,5% e numa temperatura entre 80 e 85 graus. Tempo, muito importante. No mínimo 30 minutos. Por que a gente tem esses fatores? A gente falou disso anteriormente, que são fatores que interferem na eficiência. Se você tem uma concentração de soda de 1%, mas tem tempo adequado de 30 minutos e temperatura adequada de 80 a 85, a sua eficiência é menor, né? Porque um dos parâmetros não está dentro daquilo que é recomendado. Então é importante a gente ter todos os parâmetros dentro da recomendação. A mesma coisa vai acontecer com o ácido nítrico, por exemplo, que é muito utilizado para a higienização na indústria de laticínios. O ácido nítrico ele deve ser aplicado em circulação, a gente está falando do CIP, com concentração de 1 a 1,5%. Tempo no mínimo 30 minutos para circulação. E a temperatura de aplicação é diferente. A temperatura de aplicação no caso do ácido é de 60 a 65 graus. É aí, se a gente tem esses 3 parâmetros dentro do padrão, é que a gente vai ter eficiência. Então é importante a gente analisar todas as etapas para que a gente tenha lá no final aquela eficiência que a gente tem falado aqui ao longo desse vídeo todo aqui. É muito importante, né? E a gente tem que imaginar uma situação que tem ocorrido muito agora, recentemente, com laticínios, que é o seguinte: os produtos químicos, o pessoal tem evoluído muito com relação aos produtos. Isso tem ajudado as empresas, porque um processo de CIP com soda, com ácido nítrico, e depois uma sanitização com ácido peracético, a gente vai ter aí um tempo de circulação de aproximadamente 1h30, né? Parece muito tempo, mas é o tempo suficiente para que a limpeza seja eficiente. Porém, hoje a gente tem aí empresas desenvolvendo alguns tipos de produtos em que a quantidade utilizada e muitas vezes até tempo e temperatura são alterados, né? O pessoal precisa ficar atento a isso. Então, cada empresa, cada fornecedor de produto químico hoje, ele tem o seu produto formulado. Vamos aqui, por exemplo, eu conheço empresas aí, né, empresas grandes aí de fabricantes de produtos químicos, que hoje tem um produto formulado, que é a base de produtos alcalinos, em que você aplica na superfície com temperatura mais baixa, na faixa de 60 a 70 graus, e uma concentração bem mais baixa, de 0,2% a 0,4%, e tem eficiência, né? Isso é muito interessante. E o tempo de 10 a 15 minutos, né? Só que isso tem que ser bem trabalhado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não pode simplesmente pegar, o vendedor veio aqui e me falou que pode aplicar
só 0,2% desse produto que isso aqui resolve. Não é bem assim. Tem que tomar muito cuidado com o produto formulado. Produto formulado, por que a gente fala formulado? É porque além do princípio ativo básico, no caso de um produto formulado alcalino, ele tem soda na sua composição, assim como teria a soda que a gente utilizasse no CIP, mas ele tem outros produtos químicos que são facilitadores, são catalisadores do processo de limpeza, né? Da limpeza daquela superfície, remoção dos resíduos. Então, eles vão facilitar, normalmente são tensoativos, aniônicos, catiônicos, de acordo com cada produto. O que eles fazem? Se um produto que não é formulado leva 30 minutos para a remoção dos resíduos daquela superfície, um produto formulado tem a tendência de reduzir esse tempo. E às vezes até a concentração, como eu falei com vocês. Às vezes até a concentração é menor e você tem a mesma eficiência, a remoção completa dos resíduos daquela superfície. Então, assim, a nossa recomendação é que o uso de produto formulado é muito interessante, mas que seja bem trabalhado. A gente tem que tomar cuidado para não comprar, né, gato por lebre. Isso acontece muito, viu? Porque o pessoal chega e fala, não, aqui esse produto meu aqui é mais barato. Então dá para usar e a concentração é menor, seu custo de higienização é menor e depois o custo com dor de cabeça é muito maior, né? Produto estufando e daí por diante. Devolução, higienização é coisa séria. A gente deve levar muito a sério a higienização. É ela que vai dar garantia que nossos produtos vão para o mercado e não vão retornar. Retorno de produto a gente tem que evitar com certeza, né? E sobre aquela eficiência que a gente estava falando, né, que a gente comentou o vídeo inteiro aqui, a gente também tem um detalhe aqui sobre a questão de uso de sanitizante, por exemplo, no CIP, né? A higienização ela só vai acontecer se a gente fizer os 4 passos. Então não adianta parar ali, aplicou, por exemplo, um CIP do pasteurizador. Eu apliquei a soda, eu enxaguei, eu apliquei o ácido, eu enxaguei, o pasteurizador está maravilhoso. Não, o pasteurizador precisa da 4ª etapa, é a sanitização, né? E nessa sanitização a gente também utiliza aqueles produtos que a gente falou, normalmente uma sanitização química, onde a gente vai utilizar ácido peracético, a gente pode utilizar biguanida, a gente pode utilizar peróxido, são vários os produtos que a gente pode utilizar. Mas assim, uma coisa que a gente não recomenda, isso é por experiência própria, a gente observa, é não fazer o uso de cloro, o hipoclorito de sódio, para sanitização, principalmente de pasteurizador. Ele é eficiente, tem eliminação sim das bactérias, só que ele é bastante corrosivo. E isso causa danos ao longo do uso do equipamento, causa bastante danos. Inclusive pode chegar até a furar uma placa, né, num pasteurizador, por exemplo. É uma situação grave, porque aí vai ter contaminação até a gente descobrir que é uma placa furada. A gente já teve muito problema. Então a gente não recomenda. No caso do pasteurizador, a recomendação é que se use, por exemplo, ácido peracético. Muito eficiente, concentração muito baixa de uso, entre 0,1% e 0,2%, e tempo baixo também, entre 10 e 20 minutos. Entre 10 e 20 minutos de aplicação do ácido peracético, você já tem um resultado maravilhoso com relação à eliminação das bactérias. E tudo isso em temperatura ambiente, né? Não precisa nem de aquecer. Então, assim, são situações e situações que a gente tem que verdadeiramente ajuda muito na eficiência da higienização. E um detalhe interessante, quando a gente fala de CIP, por que a gente faz primeiro a circulação da solução alcalina e depois a gente faz a circulação da solução ácida, né? Muitas pessoas já me falaram assim, não, eu hoje vou fazer o ácido. Aí ele deixa de fazer alcalino e faz só a limpeza ácida, circula só o ácido. É outra situação, está errado, né? O correto a gente vai fazer um CIP, a gente tem que fazer a solução, primeira limpeza, a primeira limpeza, o primeiro produto que a gente tem que aplicar, produto alcalino. Depois, enxágue, produto ácido.
Ah, mas isso aí tem que ter uma justificativa. E tem, e ela é muito clara com relação a isso. A gente pode observar, se a gente observasse numa tubulação de leite, por exemplo, o primeiro resíduo que se adere é o resíduo mineral. Né? São resíduos minerais que se aderem na tubulação. E depois a gente vem ali com a aderência ali de resíduos proteicos, gordurosos, que fica mais numa camada mais superficial. E quando você vai fazer a aplicação dos produtos no CIP, aquele produto que está mais superficial é o primeiro que tem que ser retirado. Então, se a gente faz uma aplicação de ácido antes de uma aplicação de produto alcalino, o que acontece? A gente não consegue retirar todo o produto ácido, porque ele vai estar numa camada mais interior, e o produto os resíduos que estão mais superficiais, eles não têm o ácido não tem aquele poder de arraste, de retirar eles. Por exemplo, não vai ter poder de retirar gordura. Aí talvez a gente consiga uma pequena remoção de gordura pela temperatura, né? Porque a gordura tem essa facilidade de ser retirada da superfície pela temperatura, só que vai ficar resíduo, e principalmente o resíduo mineral que está ali aderido. Aí quando a gente entra com o alcalino, que foi uma maneira errada, né? Passa o ácido primeiro, depois o alcalino, aí o que vai acontecer? O alcalino não vai retirar o resíduo mineral, ele vai retirar aquele resíduo de gordura, de proteínas, de carboidratos que está ali superficialmente e não vai retirar. Então, o interessante é fazer o uso do produto alcalino primeiro, porque a gente vai ter a retirada daquela camada mais superficial de gorduras e proteínas e carboidratos, e depois a gente faz a aplicação do ácido para retirar aquele resíduo que ainda está ali na superfície, mas que é de origem mineral. É por isso que tem que ter essa sequência. Não adianta a gente fazer na sequência anterior, que a gente só vai ter ineficiência do processo. E isso é muito grave, né? Não é o que a gente quer para o nosso processo. A gente quer eficiência da higienização, tá bom? A gente tem aqui mais uma pergunta aqui do Emerson. Eu uso o pasteurizador todos os dias e só faço o CIP com ácido nítrico três vezes por semana. Isso está correto ou tem que usar todos os dias? Olha só, isso aí depende muito do volume que você processa. Né? Existem situações em que o volume é muito pequeno, ou seja, a produção, o desprendimento de sais minerais para as placas do pasteurizador é pequeno. Então, com isso, não tem a necessidade de você fazer todos os dias. Né? Dá para fazer um dia sim e um dia não, por exemplo. Mas, por exemplo, se você processa um volume maior de leite, né, por exemplo, aí e não depende tanto do volume. Eu estou falando aqui de volume porque a gente considera um pasteurizador de vazão média de 5.000 litros hora. Mas, por exemplo, se o seu pasteurizador é de 1.000 litros horas e você processa 5.000 litros, é muito tempo de uso do equipamento. Então você teria sim que fazer a higienização com soda e com ácido nítrico, por exemplo, todos os dias. Mas, por exemplo, se você tem lá os mesmos 5.000 litros para processar no dia, mas tem um equipamento de 5.000 litros hora, você faz uso dele 1 hora por dia. Né? Não justifica você fazer pouco tempo para desprendimento de sais minerais. Então não tem justificativo para você fazer, por exemplo, a higienização utilizando a soda e o ácido todos os dias. Então, assim, isso tem as variáveis, mas coloca sempre em mente o seguinte: se o tempo de uso do seu equipamento é longo, ultrapassa, por exemplo, as 5 horas de processo, com certeza você deve fazer a utilização de soda alcalino, né, um produto alcalino à base de soda, por exemplo, e também um produto ácido, normalmente ácido nítrico. Então, é muito importante você ter isso em mente. Né? Tá mais relacionado ao tempo do que a quantidade de leite, mas ao tempo de uso do equipamento. Porque quanto maior o tempo, maior o desprendimento de
de sais minerais e maior adesão ali, aderência, né, às placas do pasteurizador. Realmente é uma situação grave, tem que ser bem avaliado para que você não tenha, principalmente, formação de biofilme devido a isso, né? Eu falei de biofilme e eu quero deixar aqui para vocês. Mas aconteceu, eu tive uma situação de biofilme numa tubulação, já não tenho o que fazer, o que eu faço? Normalmente, quando a gente tem desenvolvimento de biofilme nas tubulações, a gente consegue fazer a remoção, né? Mas normalmente vai ter que ser utilizado um produto diferente, com a concentração de choque, para que a gente tenha verdadeiramente resultado. Normalmente, para controle de biofilmes, a gente faz a aplicação de ácido fosfórico. É um ácido bastante forte e que a gente consegue, ele tem um mecanismo de ação um pouco diferente do ácido nítrico, e a gente consegue realmente fazer a remoção dessas incrustações onde pode ter um desenvolvimento de biofilme. É interessante, né, que a gente faça esse tipo de aplicação periodicamente na fábrica para evitar a formação do biofilme, né? Agora, se você faz um CIP diariamente, bem controlado, você avalia a concentração dos produtos que você está utilizando no CIP, torna-se dispensável o uso do ácido fosfórico, por exemplo, periodicamente, né? Porque você já tem controle sobre isso. Outro detalhe interessante para a gente descobrir se está eficiente ou não. Como que eu faço isso? Né? Eu acabei de fazer um CIP ali, está eficiente ou não? Visualmente, a gente não consegue ter tanto resultado, né? Você não consegue definir se realmente está limpo ou não. Visualmente até parece, mas aí entra as alternativas, né? Uma das alternativas para a gente avaliar uma superfície, se ela está limpa ou não, é utilizar um equipamento de bioluminescência, né? É um equipamento onde a gente faz o uso de uma luz específica através da aplicação de um suave e ela vai identificar o ATP, né? Trifosfato adenosina, que é onde que a gente tem uma reserva de energia para bactérias, para qualquer tipo de resíduo, principalmente resíduo orgânico. Então, como que a gente identifica se a superfície está limpa ou não fazendo uso desse equipamento? A gente faz um suave, que é a aplicação de um cotonete na superfície, e coloca no equipamento. E o equipamento vai nos mostrar quanto que tem de ATP naquela superfície. Quanto menos ATP, maior a eficiência da sua higienização, né? E a gente também pode avaliar a eficiência da higienização aplicando uma realização de análise microbiológica, né? Uma análise microbiológica para detecção de coliformes, por exemplo. Por que coliformes e não outro grupo de bactérias? Porque coliformes é indicador. Numa superfície onde a gente tem desenvolvimento de coliformes, outras bactérias podem ter se desenvolvido. Só que o coliforme a gente tem ele como indicador. Então, é a análise que a gente deve fazer para que a gente tenha aí uma avaliação da superfície para ver se realmente está devidamente higienizado. Tá certo? Então, pessoal, para que a higienização seja eficiente, é bom lembrar disso, a gente precisa dos 4 passos básicos da higienização. A gente precisa pré-enxaguar, aplicar os detergentes de acordo com o resíduo, muito importante isso, na concentração adequada, no tempo adequado e na temperatura adequada. Depois a gente precisa fazer o enxágue total para remoção tanto dos resíduos da superfície quanto resíduos dos detergentes aplicados. E o quarto passo é a gente aplicar a sanitização. Se você consegue fazer uma higienização utilizando esses 4 passos básicos, é a certeza que ela vai ser eficiente. Ok? Pessoal, eu quero agradecer vocês, muito obrigado. Quero lembrar também para vocês que nos próximos dias 8, 9 e 10 de junho, a gente tem um mini curso específico sobre processo de fabricação de queijo mussarela. Nós vamos tratar aí de vários assuntos de extrema importância para a produção da mussarela. E para fazer a inscrição, o link está lá na bio. É só entrar na bio aí desse perfil nosso da Consulac Eduque Produtos
e você vai ter lá a inscrição. Se inscreve lá e eu te aguardo. Tchau, tchau.